Creepers, e hoje eu vou testar as fraquezas dos mobs do Minecraft. Cada mob tem um ponto fraco que pode até destruir ele. Como, por exemplo, os Creepers. Normalmente eles são assustadores. Ai, eles só ficam destruindo as nossas construções, mas eles têm um ponto fraco. Creepers têm medo de gato, então se a gente tiver um gatinho e domesticar ele, nenhum Creeper vai chegar perto da gente. O Creeper pode até mesmo estar nos perseguindo, mas se a gente vier pra perto do gato, olha só, quando ele vê o gato, ele vai simplesmente se afastar e sair correndo. Todo Creeper tem muito medo de gatos. É só pegar e vou colocar vários Creepers aqui pra vocês verem. Todos eles saem correndo. Até mesmo se tiver um grupo de milhares de Creepers, se a gente jogar um gato aqui no meio deles, olha só, todos eles correm do gato. Mas essa é só a primeira fraqueza de vários mobs do Minecraft. E a segunda fraqueza de mobs que a gente vai ver é a fraqueza dos pandas. Eles têm medo de tempestades. Os pandas vivem na selva e se a gente usar um comando pra ligar uma tempestade, eles devem ficar com muito medo. Ó, começou a tempestade, logo vão cair raios e vamos ver a cara dos pandas. Eles não estão fazendo nada. Ei, pera aí, agora foi. Olha só, o panda tá escondendo os olhos. Ele fica assim quando acontece uma tempestade. Ele fica com muito medo. Pera aí, se eu agora mudar o tempo pro tempo ficar limpo, ó, a chuva tá parando e o panda voltou ao normal. E se a gente voltar a tempestade de novo, ele volta à posição de medo dele. Então os pandas têm muito medo de tempestades. Próximo mob que tem uma fraqueza gigante é o Ravager. Se ele nos atacar, ele parece ser um dos mobs mais fortes do jogo. Olha só isso. Ai! Tem uma chifrada. Mas esse mob tem uma fraqueza. No bioma dos pinheiros aparece essa plantinha, que é uma plantinha que se a gente toca nela, a gente toma dano. Se a gente usar essa plantinha pra fazer uma cerca, quando o Ravager vier nos atacar, ele não vai conseguir passar. Vamos testar se isso é verdade mesmo. Ravager, vem me atacar aqui, ó. Eu vou pular por cima das plantinhas. Boa. Olha, o Ravager não consegue me pegar aqui dentro. Um bicho desse tamanho não passa por umas frutinhas. Então essa é a maior fraqueza dos Ravagers. No Minecraft é normal a gente encontrar abelhas voando, e elas geralmente pegam o pólen das flores pra fazer mel. Mas o que vocês não sabem é que a maior fraqueza das abelhas são as rosas do Wither. Se a gente pegar uma rosa do Wither e colocar aqui perto das abelhas, se a abelha tentar ir na rosa do Wither, ela vai tomar dano, olha só. Então essa é uma grande fraqueza das abelhas. Não é toda flor que elas podem pegar pólen. Agora a gente vai fazer um portal pro Nether, porque lá também tem criaturas com fraquezas. E o nosso portal já apareceu na frente de uma fortaleza. É perfeito. Isso porque o primeiro mob que a gente vai mostrar as fraquezas são os Blazes. Eles não conseguem vencer bonecos de neve. Se a gente colocar um boneco de neve aqui com essas cabeças de abóbora, só que tem um problema. O boneco de neve, ele acaba morrendo no Nether. A gente precisa fazer isso no mundo normal. Aqui sim, se a gente colocar o golem de neve, ele sobrevive. E aí qualquer Blaze que ele vê na frente dele, ele vai começar a jogar essas bolas de neve. Só que o problema é que o golem de neve é bem ruim de mira. Acertou o Blaze, só que o Blaze tá contra-atacando. Eita, o Blaze é muito mais forte. Vamos testar o que acontece se a gente começar a encher de bonecos de neve. Será que eles conseguem vencer o Blaze? Ó, vários bonecos de neve. Nossa, eles mataram. É, a fraqueza do Blaze são vários golems da neve. Outra criatura que eu trouxe do Nether que tem uma grande fraqueza é o Piglin. A primeira fraqueza dele é que ele não aguenta ficar no mundo normal. Olha só, ele começa a tremer. Em algum momento ele vai virar o Piglin zumbi. Virou o Piglin zumbi. Mas se ele estiver no Nether, os Piglins também têm medo de fogo azul. Se a gente colocar uma tocha de fogo azul do lado deles, eles correm. Vamos colocar vários Piglins aqui e agora colocar a tocha de fogo azul aqui perto deles. Todos eles correm. E será que funciona com Piglin bruto também? Porque o Piglin bruto é muito mais agressivo. Vamos colocar ele aqui, ó, na frente de uma tocha dessas aqui. Ah, ele não tem medo. Ele ignora ela completamente. Falando em medo de coisas azuis, tem um bicho aqui no Nether que é o Hoglin. É esse porcão gigante. E ele tem medo dos cogumelos azuis do Nether. Ai, é só achar um desses biomas dos cogumelos azuis. Esse bioma aqui, e se vocês olharem no chão, tem esse cogumelo. É o Warped Fungus. Vamos colocar o chão aqui. E aí, olha só, o Hoglin sai correndo. Ele tem medo. Tá, e se eu ficar perto desse cogumelo, será que o cogumelo me defende? Hoglin, vem me atacar, Hoglin. Você não vai me atacar. Me ataca, Hoglin. Me ataca. Vem. Ah, ele não chega perto. Ele não chega perto de onde tem esse cogumelo. Você tem medo. Seu medroso, medroso. Lá, medroso. Vou ficar aqui perto do cogumelo. E ele sai correndo. Que fracote. Ele tem medo de um cogumelo azul. Outra criatura que tem uma séria fraqueza aqui do Nether é o Strider. Aqui tá o Strider. Vocês podem ver que ele caminha numa boa na lava. Mas se a gente pegar um Strider e colocar na água, é o maior ponto fraco dele. Ele afunda, começa a tremer. É como se ele estivesse com frio na água. E olha só, ele não consegue nem boiar. Morreu. Os Striders não aguentam a água. Eles são muito fracos contra a água. Agora que a gente tá perto do mar, vocês sabiam que os golfinhos podem não sobreviver se eles estão embaixo da água? Porque olha só, toda vez o golfinho fica saindo da água pra respirar. E por incrível que pareça, uma das fraquezas do golfinho é a água. Então se a gente fizer um aquário aqui do lado de fora da
água e esse aquário for completamente fechado, quando a gente colocar um golfinho aqui dentro, que nem esse dali, vai chegar uma hora que ele não vai sobreviver, porque ele fica tentando respirar e não consegue. Que maldade fazer isso com o golfinho, tadinho dele. Vamos deixar esse golfinho aí, vamos voltar daqui a um tempo pra ver se o golfinho sobrevive embaixo da água ou não. O Minecraft adicionou um bioma muito esquisito, que é esse bioma aqui que tem essa madeira diferente, meio acinzentada, e a grama também é meio apagada, até o céu fica cinza. Nesse bioma tem um monstro, que é o Creaking. Ele aparece, olha só, ele é até da cor daquela madeira, parece que ele é uma árvore. E ele funciona assim, se a gente estiver olhando pra ele, ele não vai fazer nada. Só que no momento que eu parar de olhar pra ele, ai, ele vem me atacar. Aí, eu olhei pra ele, ele para. Então a fraqueza desse bicho é o nosso olhar. Se a gente olhar pro lado, ele vem atacar. Olha só, tá me atacando, a criatura não para de me atacar, sai. No momento que eu olho pra ele, ele para. E se a gente bater nele, ele morre com um golpe. Então essa criatura não é forte. A gente só precisa estar sempre olhando pra eles, que o bicho nunca vai conseguir atacar vocês. Ei, que barulho é esse? Aí é só virar que ele começa a me atacar. Seu bicho esquisito, fica longe de mim, toma! E é só dar um golpe que a gente mata ele. Nisso de fraquezas, uma fraqueza esquisita é a dos lobos do Minecraft. Eles são fracos contra as lhamas. Isso mesmo, se a gente botar uma lhama do lado do lobo, ele sai correndo. Que isso, o lobo tem medo da lhama? Ô lobinho, por que você tem medo de lhama? Aqui coloquei outra lhama e ele sai correndo. Por que será? Se a gente pegar uns ossos e domesticar esse lobo, se o lobo tá domesticado, ele ignora a lhama. Não tem problema pra ele ficar perto de uma lhama. Agora, se a gente tiver um lobinho não domesticado, o lobinho sai correndo. Por quê? Qual que é o problema da lhama? Vamos ver, se eu botar o meu cachorro pra atacar a lhama, mas o que a lhama vai fazer é espirrar nele, que nem ela fez agora, mas o lobinho venceu. Que esquisito, galera. Lobos não domesticados têm medo de lhamas. Olha só, eu vou colocar vários lobos aqui, colocar uma lhama no meio. Todos eles saem correndo, todos eles têm medo, menos o lobo domesticado. À noite no Minecraft podem aparecer várias criaturas, como esqueletos. E tem duas variações de esqueleto, o esqueleto normal e o cavalo esqueleto. Só que esses mobs têm uma fraqueza, que são as poções que recuperam vida. Essas poções funcionam pra gente recuperar vida quando a nossa vida tá baixa. Mas se a gente pegar uma dessas poções e jogar no esqueleto, ele toma dano. E a mesma coisa acontece com os cavalos esqueletos, eles tomam dano da poção e regenera a vida. Será que isso acontece também com os zumbis? Ó, eu criei um zumbi aqui e ele também toma dano da poção e regenera a vida. Isso não faz sentido nenhum. Mas sabe uma coisa que faz sentido? Os Endermans atacam a gente quando a gente olha pra eles, ó. É só olhar pra um Enderman vem me atacar. E a primeira fraqueza dele é que nem aquele outro bicho. Se a gente tá olhando direto pro Enderman, ele não consegue atacar a gente, não consegue nem se mexer. Mas se a gente para de olhar, aí ele se mexe. Mas eu sei um jeito de travar o Enderman e fazer ele nunca mais se teletransportar. É usando a fraqueza dele, que são os barcos. Se a gente tentar colocar um barco no pé do Enderman, assim, ó, e agora ele não consegue se teletransportar. Por mais que a gente fique olhando pra ele, se a gente prende um Enderman dentro de um barco, ele fica preso. Então essa é a maior fraqueza de qualquer Enderman, ficar preso em um barco. E agora que já passou um tempo, vamos voltar no nosso golfinho e ver se tá tudo bem com ele. Aparentemente sim, ele continua nadando. Galera, eu aposto que isso não vai ser verdade. Não tem como o golfinho não sobreviver à água. Comentem aí o que vocês acham. Enquanto a gente vai testando outras fraquezas de mobs, vamos deixar esse golfinho aí. E agora eu vim num bioma de neve pra mostrar a fraqueza de um golem da neve. Ele não suporta chuva. Isso porque se a gente setar chuva nesse bioma da neve, não existe chuva de verdade. A chuva na verdade vira neve. Só que esse golem, ele não aguenta água. E se a gente vier bem na divisa do bioma de neve, a neve deixa de ser neve e passa a ser chuva. Só que o golem da neve não consegue aguentar chuva. Então se a gente colocar um boneco de neve aqui na chuva, eita, ele não sobrevive. Sabe outra criatura que não sobrevive à água? São as shulkers. As shulkers não conseguem sobreviver onde tem água. Se a gente usar esse comandinho pra chover, eu acho que até não tem problema. As shulkers ficam na chuva numa boa, porque elas são protegidas. Mas se a gente chegar aqui no rio e colocar uma shulker dentro da água, nossa, ela se teletransporta na hora, galera. E se eu tentar pegar um balde de água e colocar aqui perto das shulkers, também não resolve, elas se teletransportam. Então uma fraqueza gigante das shulkers é a água. Se vocês querem expulsar shulkers da sua casa, usem água. Mas você sabe qual é a fraqueza do morcego? Eu tô em uma caverna com lava, porque se a gente colocar vários morcegos, dizem que eles acabam caindo na lava. Olha, a fraqueza dos morcegos é a lava mesmo. Eles não conseguem ficar perto de onde tem lava. Galera, eles caem na lava toda hora. Nisso de caverna, tem mais um mob que vive nas cavernas, que é o Axolotl. Olha só que bonitinho. E esse mob é a fraqueza de um peixe. Vocês já devem ter visto esse peixe aqui, que é o peixe elétrico. Quando a gente chega perto dele, ele aumenta de tamanho e nos dá dano. Olha só o tamanho que ele fica. Mas o que muitos não sabem é que esse peixe é comida de Axolotl. Se a gente pegar o Axolotl, vem Axolotl, me segue porque eu vou te levar pra fazer sua papinha hoje. Galera, o Axolotl deve atacar esse peixe porque ele é o predador natural
do Pufferfish. Vai, Axolotl, pega ele, pegou. Atacou, vamos botar outro. Vai, Axolotl, ataca ele. Não, o Axolotl morreu. É sério. Então, na verdade, um é a fraqueza do outro. A fraqueza do Axolotl é o Pufferfish e o Pufferfish é a fraqueza do Axolotl. Mas eu desci nessa caverna cheia de aranhas, porque eu duvido que vocês acertem qual que é a fraqueza das aranhas. Tem uma criatura no Minecraft que chama Armadillo. É esse aqui. E se a gente colocar ele perto das aranhas, as aranhas correm dele. Ó, eu vou tentar colocar uma aranha bem pertinho dele e ela sai correndo. Nenhuma aranha fica perto desse armadillo. Todas elas correm. Tá, e se eu tiver perto dele, será que elas vêm me atacar? Vem, aranha. Nossa, elas não vêm. Agora eu vim em uma mansão, porque tem uma fraqueza de todos os mobs que vivem dentro dessa mansão. Se vocês olharem dentro da mansão, tem pillagers, tem vindicators, e nenhum desses mobs é capaz de sobreviver a um golem. Se a gente pegar e colocar um golem aqui na frente desse vindicator, o golem derrota o vindicator. Toma, seus vindicators. O golem é a maior fraqueza dos vindicators, antes que eles sejam muito fortes e acabem vencendo o golem. Mas olha só, precisou de vários vindicators pra vencer um golem. Galera, voltei aqui no golfinho e tudo que sobrou aqui no golfinho foi um peixe. Mas esse peixe é o peixe que o golfinho larga quando ele morre. Isso quer dizer que o golfinho precisa respirar fora da água. Galera, então os golfinhos sempre precisam de um lugar pra respirar. Se a gente deixar eles só na água, eles não sobrevivem. Aqui no deserto tem muitos coelhos, tem vários tipos de coelho. E vocês sabiam que os coelhos são que nem os creepers? Se a gente pegar um gato e colocar perto dos coelhos... Eita, o gato está atacando todos os coelhos. A maior fraqueza dos coelhos são os gatos. Mas e se a gente colocar um coelho matador? Porque tem um comando que se a gente usar, cria um coelho, que é um coelho que ataca qualquer pessoa. Ai, ele dá dano, ele é um coelho muito forte. O que acontece se a gente colocar um gato do lado dele? Será que eles vão se atacar? Eita, eles viram amigos. Não, o gato atacou. Nossa, esse gato é muito bom. Até uma coisa que existe no Minecraft são os ovos de tartaruga. E uma das maiores fraquezas das tartarugas é quando fica de noite e os zumbis começam a aparecer, porque eles vão direto pisar nos ovos das tartarugas. Olha só que maldade. Eles ficam quebrando os ovinhos de tartaruga. Eu não gosto de zumbi. Sabe o que eu vou fazer com esses zumbis? Eu vou pegar aqui as espadas e eu vou atacar esses zumbis. Toma, ataque, seus zumbis. Para de pisar nos ovinhos de tartaruga. Que raiva desses zumbis. Eu vou salvar. Salvei 2 ovinhos de tartaruga. Uma coisa que tem nas selvas é esse ocelote. Eita, o que ele tá fazendo? Acho que ele vai caçar uma galinha. Olha só, a fraqueza das galinhas é o ocelote. E a fraqueza do ocelote são os seres humanos, que nem eu. Se eu chegar perto do ocelote, ele sai correndo. Volta aqui, seu ocelote. Nossa, ele corre da gente. Você sabe qual é a maior fraqueza do Wither no Minecraft? Eu sei que o Wither pode parecer uma criatura impossível da gente vencer, mas é só se a gente fica criando ele em mundos abertos que nem esse. Porque aí, toda vez que o Wither nos atacar, ele fica muito forte. Não tem como vencer essa criatura. Olha ali, ele tá atacando até o nosso villager. A maior fraqueza do Wither são os portais do End. A gente tem que chegar nesse portal e cavar bem aqui embaixo dele, porque a gente vai usar essa bedrock que tá aqui em cima pra enfrentar o Wither. É só colocar um T de obsidian bem aqui embaixo e colocar areia das almas em cima dessa obsidian e as cabeças do esqueleto Wither ali, pra formar o Wither. Aí a gente fica meio longe dele, porque ele vai explodir quando ele aparecer e o dragão tá bem aqui em cima. 3, 2, 1, explodiu, galera. Ó, o Wither tá preso. Agora é só a gente pegar uma espada e ficar atacando ele. Eita, ele se libertou. Galera, eu acho que não funciona mais. O Wither não fica mais preso embaixo do portal do End. Se vocês sabem como fazer isso dar certo, digam aí nos comentários, porque eu não faço a menor ideia. Mas galera, a gente ainda não viu todas as fraquezas dos mobs do Minecraft, não. Isso porque se a gente vier em um pântano, provavelmente a gente vai encontrar slimes. Como eu não tenho nenhum slime aqui, eu vou criar meus próprios slimes. E a maior fraqueza dos slimes são os sapos. Se a gente tiver um sapo perto de um slime, ele vai abrir o bocão dele e vai devorar o slime. Ó, lá vai ele comer um slime. Será que ele é capaz de comer um slime grande também? Vamos colocar uns sapos aqui ao redor desse slime grande e ver se eles comem o slime grande. Vai, sapo, devora esse slime grande. Eu acho que o slime grande ele não consegue. Vamos testar com esse pequenininho. Ataca o slime. Comeu, galera. É só o slime pequenininho. Quando a gente fica muito tempo sem dormir no Minecraft, começa a aparecer phantoms que vem voando atrás da gente. Eles ficam atacando até a gente ir dormir. Mas eles têm medo de gato. Ai, se a gente tiver um gato perto Aí, volta aqui, gatinho, eu vou te domesticar. E ficar perto desse gato, os phantoms vão pra bem longe, olha só. Eles têm medo de gato, assim como os creepers têm medo de gato. Vocês não conseguem me atacar. A melhor coisa é ter um gatinho pros phantoms não atacarem. Ai, pera, eu fui longe do gato. Não, eu fui longe do gato. Sai, seu phantom, sai. O Warden é a criatura mais forte do Minecraft. Se a gente encontra um Warden andando por aqui, não tem
como enfrentar ele é muito forte. Mas a fraqueza do Warden são os sinos. Primeiro eu vou summonar um Warden e mudar pro modo sobrevivência. Ele tá me identificando e tá vindo me atacar. Mas eu vou ficar tocando o sino aqui, ó, pra ele não vir em mim. Pra ele ficar focando no sino e não vir me atacar. Ai, não deu certo. Talvez o problema é que eu tava batendo no sino. Eu tenho que ter um sistema que não precise eu manualmente toda vez bater no sino. Então vamos fazer aqui um sistema de repetidores que vai ficar tocando esse sino a cada ciclo. Ó, é só ligar e desligar assim. E aí ele fica tocando o sino rapidão. A gente pode até fazer tocar o sino mais rápido. E agora o Warden tá escutando o sino. E se eu mudar pro modo sobrevivência, ele não vem me atacar. Ele não vem me atacar porque ele tá tão preocupado com o sino que ele não percebe que eu tô do lado dele. Olha aqui, eu tô aqui, Warden. Eu tô aqui. Ai, eu acho que agora ele me viu. Eu acho que agora ele me viu. Eu cheguei perto demais. É, agora ele tá vindo atrás de mim. Agora ele tá vindo atrás de mim. Sai, Warden. Era só brincadeira. Era pra você olhar pro sino. Aqui, ó. Olha pro sino. Tem outro sino. Ai! Eu vou colocar mais sinos. Talvez o Warden esquece de mim. Aqui, ó. Tem vários sinos. Tem um sistema com vários sinos. Aí o Warden fica só olhando aqueles sinos e nem tá me vendo aqui perto dele. Até que funcionar essa fraqueza do Warden, porque ele realmente não dá a menor atenção pra mim. Se você sabe a fraqueza de mais algum mob do Minecraft, diga aí nos comentários. Deixa o like, se inscreva no canal e fui!